eu quero falar um pouquinho sobre esse sentimento de se readaptar, lendo um texto que eu escrevi quando eu voltei. Agora eu vou dizer pra vocês o que acontece quando a gente sai dessa caixinha e depois volta. A gente não encaixa. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse canal aqui eu tenho com a minha irmã e a gente fala um pouquinho sobre viagens, sobre intercâmbios e sobre autoconhecimento, né? O quanto essas viagens e esses intercâmbios afetam na nossa vida também. Então a gente acaba sendo um livro aberto aqui sobre a nossa vida. E esse vídeo vai ser bem reflexivo e bem pessoal, porque eu quero falar um pouquinho sobre o sentimento de voltar de um intercâmbio. Eu já fiz 2 intercâmbios e eu posso dizer que o primeiro foi muito mais difícil que o segundo, nesse quesito de voltar, até porque eu fiquei muito mais tempo. No primeiro intercâmbio eu passei 8 meses morando na Austrália, e o segundo intercâmbio foi um intercâmbio de trabalho na Disney, onde eu trabalhei lá por 3 meses. Quando a gente faz um intercâmbio, a gente se depara com uma nova realidade, com novas pessoas, novas culturas, e a gente demora um certo tempo para se adaptar a esse país. Eu vi uma pesquisa de que as pessoas levam em torno de 6 meses a 1 ano para se adaptar quando elas mudam de país, e de 2 a 3 anos para se readaptar quando elas voltam para o país de origem. Então tá muito explicado aí porque que tanta gente sofre com esse retorno para o Brasil. Existe uma síndrome chamada síndrome do regresso, que é meio que uma depressão pós-intercâmbio. Não é exatamente uma depressão pós-viagem, não é aquela coisa de assim, eu vivi uma viagem incrível e agora eu tô triste, tô com saudade, queria viver essa viagem de novo. É uma coisa mais profunda realmente, de que tu teve uma vida fora do teu país, com outras pessoas, em outra realidade, basicamente, e aí tu tá retornando pra aquilo. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha visão e de como eu senti essas coisas na pele, de como foi difícil pra mim voltar desses intercâmbios e me readaptar aqui a essa realidade de estar no Brasil e voltar pra casa dos meus pais e tudo mais. Então vamos lá, sobre a Austrália. No meu caso, eu já fui pra Austrália com a cabeça de que eu provavelmente iria voltar mesmo. Tem gente que vai com essa ideia de que talvez a pessoa renove o visto e tente uma imigração e tudo mais. Eu fui com meu namorado e a gente foi com essa cabeça de a gente vai pra lá pra dar um tempo, pra pensar no que a gente quer fazer da vida. A gente tava meio perdido. Então eu já fui com essa cabeça um pouco mais decidida, assim, de que eu sabia que provavelmente o tempo que eu ia ter lá era esses 8 meses. No máximo, se eu gostasse muito, se as situações, se as circunstâncias dessem certo, eu iria ficar, tentar renovar ou coisa assim, mas era uma realidade bem distante, até porque a gente não se programou pra isso e teoricamente a gente deveria ter juntado dinheiro ao longo do intercâmbio pra fazer isso. E a gente teve vários problemas financeiros que eu já citei, principalmente eu acho que no vídeo que eu falei sobre relacionamento e intercâmbio, né, eu ter feito o intercâmbio com meu namorado, então eu falei um pouquinho desses problemas financeiros que a gente teve. Então nem teria como, nem que eu quisesse eu poderia renovar, mas também porque eu tinha uma faculdade aqui, eu tinha passado na Federal, e eu sabia que eu queria trocar de curso e que eu não queria perder essa minha vaga na Federal, e a gente não pode ficar mais de 2 anos fora, senão perde a vaga, né? Então eu sabia que tinha isso também, era uma decisão muito grande se eu resolvesse ficar. Ainda mais que eu já cheguei à conclusão, acho que enquanto eu tava lá foi um processo, eu ainda tô assimilando isso, mas eu acredito que eu sou uma pessoa que vai querer morar no Brasil, no sentido de assim, criar uma vida aqui, criar uma família aqui e tudo mais. Eu ainda quero fazer outros intercâmbios, ter novas experiências fora, mas eu sou muito apegada ao Brasil, eu gosto muito daqui, apesar de todos os defeitos que esse país tem, eu gosto muito e eu sou muito apegada à minha família, aos meus amigos aqui. Então por isso eu já tava com a cabeça mais decidida que eu ia voltar. E chegando mais pro final do intercâmbio, eu realmente tava até animada pra voltar, assim, eu tava com saudade dos meus amigos, da minha família, enfim, eu tinha vários planos na cabeça, inclusive pro intercâmbio de trabalho na Disney, então eu tinha várias coisas pra me animar, pra me fazer voltar. Então eu pensei, nossa, vai ser tranquilo, eu vou voltar, tô animada. E aí eu voltei e parece que o meu mundo desabou, assim, porque eu achei que eu tava preparada e eu não tava. Foi bem difícil esse ano pra mim, foi o ano de 2018. E eu basicamente passei o ano inteiro esperando pelo intercâmbio de trabalho na Disney, que seria em dezembro de 2018. Então eu voltei em abril
E eu passei esse resto do ano inteiro aí só pensando no intercâmbio da Disney e me preparando pra isso. Tem um processo seletivo e tal, vou deixar o card aqui pra vocês verem os vídeos sobre o ICP. Mas eu passei esse ano aí nesse limbo, né? Eu não podia nem trocar de curso, que era uma coisa que eu queria fazer, porque pra trabalhar na Disney precisa estar pelo menos no segundo semestre da faculdade. Então eu não tinha como trocar de curso naquele ano, eu fiquei presa num curso que eu já sabia que eu não queria fazer. Eu não podia nem tentar arrumar emprego, porque dali a pouco eu já ia fazer outro intercâmbio, então eu fiquei assim, acho que isso tudo agravou mais, sabe? Quando a gente volta de um intercâmbio, se a gente já se joga pra fazer coisas e ocupar os nossos dias, talvez isso, não sei, né? Mas talvez isso realmente melhore. E não foi o meu caso, eu fiquei muito parada. E além de tudo isso, vem todos os sentimentos que a gente sente quando volta de um intercâmbio, principalmente pra casa dos pais, né? Porque lá eu vivi uma vida praticamente de casado com meu namorado, a gente morava só nós dois, a gente não dividia apartamento com mais ninguém, a gente tinha muita liberdade pra fazer o que a gente queria, a hora que a gente queria, e de poder montar a nossa própria rotina e de não ter que dar satisfação pra ninguém. E aí eu volto pra casa e aí volta aquela coisa de ter que dar satisfação pro meu pai, de ter que manter o meu quarto arrumado porque eu tô morando na casa dele, e todas essas coisas que, assim, quando eu vivi na Austrália, eu quase que tive um sentimento de, ok, eu tô preparada pra sair de casa. E aí quando eu voltei, eu percebi que eu não ia sair de casa tão cedo. Sem contar que a realidade é completamente diferente, né? Quando a gente tá morando fora, acaba sendo mais fácil se manter financeiramente sozinho. Eu, trabalhando como garçonete e barista, eu ganhava suficiente pra me manter e pagar aluguel e viver tranquilamente, quando que aqui no Brasil a realidade é totalmente outra. Então demorou um pouquinho pra eu assimilar que eu ia ficar mais um tempo em casa e aceitar isso dentro de mim. Eu quero falar um pouquinho sobre esse sentimento de se readaptar, lendo um texto que eu escrevi quando eu voltei. Esse texto tá no meu Instagram, eu vou ler aqui pra vocês, porque eu acho que é bem coerente, acho que explica bastante, pra quem nunca viveu isso e pra quem já viveu pode se identificar também, o sentimento de voltar de um intercâmbio. Imagina que tu vive em uma caixinha. Essa caixinha é aconchegante, tem tudo que tu acredita que precisa pra sobreviver. Tem todo mundo que tu ama e essas pessoas cuidam de ti e te protegem sempre. Te dão quase tudo que tu pede sem precisar de muito esforço. Parece a vida perfeita, né? Quem iria querer sair dessa caixinha? Pondo dessa forma parece até uma loucura. Mas e se te dizem que fora dessa caixinha tem um mundo completamente diferente, novo e desconhecido? Uma pessoa curiosa como eu com certeza iria querer sair. E eu quis. E eu saí. E eu vivi coisas... E eu vivi coisas que me mudaram de forma drástica. E mudanças drásticas às vezes machucam, mas o resultado delas é inacreditável. E eu também descobri que das coisas que a minha caixinha tinha, muito pouco eu realmente precisava. Aprendi a viver sem muitas delas e passei a precisar essencialmente de outras coisas que minha caixinha nem tinha. Pois bem, vocês imaginariam que eu não iria querer mais voltar para ela, depois de viver tudo que eu vivi. Mas eu voltei. Porque lembram, minha caixinha ainda tinha todo mundo que eu amo. E essa parte foi a principal que me puxou de volta pra dentro. Entre alguns motivos pequenos. Agora eu vou dizer pra vocês o que acontece quando a gente sai dessa caixinha e depois volta. A gente não encaixa. A caixinha agora é pequena demais. Vejam bem, a caixinha continua do mesmo tamanho, quem cresceu demais fui eu. Mas não pensem que eu vou sair correndo. Lá fora eu ganhei ferramentas novas, e com elas eu vou fazer uma reforma nessa caixa. Vou jogar pra fora tudo que eu percebi que não precisava, e assim abrir espaço pro que eu trago de bagagem. Não vai ser fácil, já não tá sendo, mas aprendi fora dela que na minha caixinha só fica o que eu quiser, e é assim que eu vou caber de novo. Só vou deixar a tampa aberta, just in case. Então, o que eu quis dizer com esse deixar a tampa aberta, né? Eu quis dizer que eu estou aberta a novas possibilidades, a sempre tentar sair dessa caixinha e voltar pra ela e reestruturar ela de novo e sair mais uma vez e voltar. E foi o que eu fiz e vai ser o que eu vou seguir fazendo. Eu sempre vou querer estar saindo daqui do Brasil, buscando novas coisas e até dentro do Brasil mesmo, fazendo viagens, né? Buscando novas experiências.
e me conhecendo, né? Porque quando a gente sai do nosso entorno e da nossa zona de conforto, a gente nos coloca em situações que a gente nunca imaginava que a gente estaria. E aí a gente descobre coisas sobre a gente que a gente também não sabia. Então, esse sentimento é o que, hoje em dia, é o que me move, e eu acho que é o que move grande parte das pessoas que já fizeram o intercâmbio. Eu vou tentar explicar um pouco mais desse sentimento, né? Quando tu vai e vive o intercâmbio, parece que tudo em ti mudou. E aí tu volta e parece que nada aqui mudou, parece que tá todo mundo igual, a vida segue igual, a rotina segue igual, e tu fica pensando, meu Deus, mas onde é que eu vou encaixar agora, sabe? E além de tudo isso, tu tem esse sentimento de que ninguém te entende, de que ninguém passou pelo que tu passou. Tu fica falando o tempo inteiro, né, sobre o intercâmbio, e os teus amigos muitas vezes acham que é chato, que é arrogância, que tu tá sendo ingrata por, enfim, por estar de volta no Brasil, e não é isso, sabe? É realmente esse vazio de tipo, eu vivi muita coisa, eu cresci muito e agora eu tô aqui de volta, e como é que eu vou lidar com o mesmo ambiente sendo outra pessoa, sabe? Então eu realmente acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de empatia, tanto com as pessoas que voltam de intercâmbio, quanto com a gente mesmo quando a gente volta de intercâmbio, e tentar se entender e principalmente fazer terapia. Eu comecei terapia acho que uns 2 ou 3 meses depois que eu voltei, e pra mim foi essencial, assim. Sério, eu sobrevivi aquele ano graças à terapia, porque realmente o sentimento é um vazio de tipo assim, será que eu nunca mais vou viver isso de novo? Será que eu fiz errado em voltar? Será que eu tô sentindo esse vazio porque o meu lugar era lá? E não, sabe? É um sentimento normal e que muita gente sente quando volta de intercâmbio. Então, se conectar com pessoas que já fizeram intercâmbio, eu acho que ajuda muito também pra gente perceber que a gente não tá sozinho. E que é natural a gente não se sentir nem mais pertencendo aqui e nem mais lá, né? E aí a gente fica nesse limbo. Mas aos poucos a gente vai criando raízes de novo. E não raízes fixas, sabe? Mas raízes que te permitam sentir e se alimentar e se nutrir desse lugar que a gente tá agora, mas sempre pensando em novos lugares e novas experiências, como eu disse. Então, esse ano foi o pior, o de 2018. Quando eu fiz o intercâmbio da Disney, eu acho que eu já tava um pouquinho mais calejada, um pouquinho mais preparada porque eu ia viver quando eu voltasse. E acabou sendo muito mais tranquilo do que eu esperava. O meu maior medo nesse caso foi que eu criei amizades e laços muito fortes na Disney. Então o meu maior medo era perder esses laços. E aí quando eu voltei eu falei assim, só vai depender de mim, e eu vou fazer de tudo pra não perder esses laços. Então eu continuei conversando com as pessoas com quem eu tinha feito o intercâmbio, mantive contato, continuei falando sobre, dessa vez até criei um canal no YouTube, né, com a minha irmã, e a gente começou a falar mais sobre isso, né, sobre esses intercâmbios e sobre essas viagens, e eu acho que isso foi dando mais calma pro meu coração. Também, quando eu voltei da Disney, foi quando eu finalmente troquei de curso, né? Eu saí da engenharia física e fui pra administração, então eu acho que acabou que eu consegui enxergar um propósito e me ocupar mais, assim, ao longo daquele ano. Também criei esse canal no YouTube, também comecei a perceber que eu queria trabalhar com intercâmbios, comecei a buscar emprego numa agência de intercâmbio, então tudo é um processo. É claro que o processo de uma pessoa não vai ser igual ao meu, mas as dicas que eu tenho são essas: a gente buscar no que se agarrar, estar sempre pensando no futuro. E se o teu caso for de sair e perceber que o Brasil não é o teu lugar, mas por acaso tu precisou voltar, começar a planejar qual vai ser a próxima viagem, qual vai ser o próximo intercâmbio ou imigração, fazer um plano de imigração e, enquanto estiver no Brasil, se agarrar nessas esperanças, né? Eu sei que agora, na pandemia, tá difícil e quem tem o espírito de viajante tá com o coração mais apertado, mas eu acho que o que nos motiva tem que ser continuar sonhando e continuar acreditando que um dia a gente vai viver essas coisas de novo e fazer terapia, fazer muita terapia, porque, gente, eu posso dizer por experiência de ter visto outras pessoas, se tu tá mal no Brasil, tu vai tá mal lá fora também. Sabe? A depressão, a angústia, a ansiedade vai junto contigo na mala, tu não tem como deixar essas coisas num lugar. Então, e às vezes acaba até agravando, porque não é fácil fazer o intercâmbio. Eu tô falando do sentimento de voltar e da saudade e tal, mas lá também foi muito difícil sentir saudade da família, se sentir sozinho. Por mais que tu seja muito acolhido, não é o teu país, tu se sente um estrangeiro. Acabei de lembrar da música de Engenheiros do Havaí. Mas enfim, cuidem de vocês, da cabeça de vocês, pra quando chegar o momento vocês estarem 100% prontos pra ter essa experiência, tanto de ir e de estar bem lá, quanto pra voltar.
E é isso, espero que esse vídeo tenha sido um calorzinho no coração de vocês, de lembrar dos sentimentos bons e dos ruins também. Se tu tá passando por esse momento de voltar de um intercâmbio, de ter voltado antes da pandemia, né, e tá vivendo isso, deixa aqui nos comentários pra gente se acolher e conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, deixa like pra eu saber que as pessoas gostam desse estilo de vídeo, pra que eu possa continuar trazendo mais, eu e a Lizzy. A gente tá com vários planos aí pro canal de novos quadros. Se inscreve no canal pra acompanhar essas novidades que estão vindo por aí. E é isso, um beijo!